O homem é somente cérebro ou algo mais do que isso? Como averiguar? Se uma pessoa meramente crê, especula ou aceita o que disse Sankara, Buda ou qualquer outro, não está então investigando, não está procurando descobrir o que é verdadeiro. Tem um único instrumento, que é a mente, e a mente é também o cérebro. Portanto, para descobrir a verdade relativa a essa questão, deve compreender os movimentos da mente, não acha? Se a mente é tortuosa, nunca verá corretamente. Se sua mente é muito limitada, não pode perceber o ilimitado. A mente é o instrumento da percepção. E para perceber corretamente, ela deve ser corrigida. Isso é, purificada de todo o condicionamento e de todo o temor. Deve estar também livre do conhecimento, porque o conhecimento desvia a mente e torce, desvirtua as coisas. Não deve ser desprezada a enorme capacidade que a mente tem para inventar, imaginar, especular, pensar, a fim de que ela se torne muito clara e muito simples. Porque só a mente inocente, a mente que muito experimentou, mas está livre do conhecimento e da experiência, só essa mente pode descobrir aquilo que é mais do que mente e cérebro. Do contrário, tudo o que descobrir terá o colorido do que já antes se experimentou, e sua experiência será o resultado do seu condicionamento. Pergunta: qual a diferença entre necessidade e avidez? Resposta: você não sabe? Não sabe quando tem o do que necessita? E não há algo que te diz quando você é ávido? Comece no nível mais baixo e verá que assim é. Sabe que quando tem as roupas necessárias, joias e etc., não há necessidade de filosofar a respeito disso. Só no momento em que a necessidade penetra no terreno da avidez, começamos a filosofar, a racionalizar, a justificar a nossa avidez. Um bom hospital, por exemplo, necessita de um certo número de leitos, do necessário asseio, certos antissépticos e etc. Um viajante de profissão deve ter carro, quiçá uma capa de viagem e etc. Isso é necessidade. Necessita de certo conhecimento e habilidade para exercer o seu ofício. Se você é um engenheiro, deve saber umas tantas coisas. Mas o conhecimento pode se tornar instrumento da avidez. Por causa da avidez, a mente se serve dos objetos de necessidade como meios de promoção própria. Verá que, se observar bem, esse processo é muito simples. Se estando consciente de suas reais necessidades, vai perceber também quando começa a avidez. Não será, então, muito difícil distinguir entre necessidade e avidez. Pergunta: se a mente e o cérebro são uma só coisa, por que é então que, ao se apresentar um pensamento ou impulso que o cérebro nos diz ser nocivo, a mente tão frequentemente o conserva? Resposta: o que acontece de fato? Se um alfinete te pica o braço e o nervo te leva a sensação ao cérebro, o cérebro a traduz como dolorosa e a mente se rebela contra essa dor e trata então de retirar o alfinete ou de fazer o que for necessário. Mas há coisas que a mente conserva, mesmo quando sabe que são feias ou estúpidas. Ela sabe quanto é estúpido fumar e, no entanto, continuamos fumando. Por quê? Porque a mente gosta da sensação de fumar. Só por isso e nada mais. Se a mente percebesse tão claramente a estupidez de fumar, como percebe a dor causada por uma picada de alfinete, deixaríamos logo o fumo.
A mente, porém, não o quer ver tão claramente, porque o fumar lhe tornou um hábito deleitável. O mesmo acontece em relação à avidez ou à violência. Se a avidez te fosse tão dolorosa como a picada de alfinete no braço, você deixaria imediatamente de ser ávido e não começaria a filosofar a respeito dela. E se ficasse verdadeiramente desperto e cônscio do pleno significado da violência, não escreveria volumes a respeito da não-violência, o que é um disparate, pois apenas fala sobre uma coisa que não sente. Se come algo que te causa fortes cólicas, não continua a comer, não é? Analogamente, se percebesse uma vez que a inveja e a ambição são coisas venenosas, violentas, cruéis, tão mortais como a picada de uma naja, despertaria para elas. Mas veja, a mente não quer olhar com muita atenção para essas coisas. Nesse terreno, ela tem direitos adquiridos e se recusa a admitir que a ambição, a inveja, a avidez, a luxúria sejam coisas venenosas. Portanto, a mente diz, discursemos sobre a não avidez, a não violência, tenhamos ideais. E no interim, vai continuando com seus venenos. Trate, porém, de descobrir por você mesmo como tudo isso é corruptor, destrutivo, venenoso, e depressa abandone tudo isso. Mas se diz meramente, eu não devo fazer isso, aquilo e aquele outro, e continua do mesmo jeito que antes, está sendo um hipócrita. Seja uma coisa ou outra, quente ou frio.